Boa noite. Já vi que tem algumas pessoas. Me mandem um oi. Me digam se está tudo bem com a imagem, se está tudo bem com o som. Boa noite, Carla. Boa noite, Leninha, querida. Boa noite, Liliana. Boa noite, Paulinha. Só me digam se o som tá ok, porque tá muito quente aqui. Eu precisei ligar o ventilador. E o meu ventilador tá parecendo um pequeno tratorzinho. Então eu queria saber se vocês estão ouvindo legal, que às vezes tá muito alto o barulho e eu tô falando muito baixo. Boa noite, Gladys. Boa noite, Ângela. Boa noite, Andressa. Boa noite, Ju, minha amiga querida. Boa noite, Carmen. A Carmen falou que tá ok, a Cláudia também. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Castorina. Então vamos lá, vamos estudar. Essa semana a gente teve overdose de Rafaela, né? Rafaela na segunda, Rafaela na terça e Rafaela hoje de novo. Mas é com a alegria de sempre que eu me reúno a vocês. É sempre maravilhoso a gente saber que tem essa uma horinha pra gente se reunir, estudar mais um pouquinho, ajudar o nosso intelecto a se desenvolver um pouco mais. E o mais importante, que tudo isso dentro das realidades que a espiritualidade nos traz de forma tão generosa, por meio da codificação de Kardec e aqui do nosso querido Livro dos Espíritos. Então, que nesse momento todo mundo serene o pensamento, todos os problemas do dia, todos os problemas da semana, que daqui a pouquinho tá indo embora, que a gente consiga se concentrar no estudo, que a gente consiga compreender as lições que ele traz, que a gente consiga manter a nossa serenidade na vida, diante de tudo aquilo que a gente aprende aqui nos nossos estudos e em todos os outros estudos aqui da grade do Letra Espírita, e que nós sejamos intuídos, acompanhados, auxiliados no entendimento por toda a espiritualidade de luz, por toda a espiritualidade amiga que nos assiste e que tão generosamente nos acompanha aqui nessa nossa uma horinha. E que assim seja sempre. Muita luz, muita paz para todos nós nesse nosso encontro de hoje. E hoje, para começar, eu trouxe uma liçãozinha aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá lá no capítulo 11, no capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E aí no item 8 ele nos fala a respeito da lei do amor. O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, pois é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em seu ponto de partida, o homem só tem instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas este sol interior que condensa e reúne em sua ardente fornalha todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e anula as misérias sociais. Feliz daquele que, ultrapassando sua humanidade, ama com imenso amor a seus irmãos de sofrimentos. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive como transportado, fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina, amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Estai atentos, pois essa palavra levanta a pedra dos túmulos vazios, e a reencarnação, triunfando sobre a morte, revela ao homem deslumbrado seu patrimônio intelectual. Não é mais aos suplícios que ela o conduz, mas à conquista de seu ser levado e transfigurado. O sangue resgatou o espírito, e hoje o espírito deve resgatar o homem da matéria. Eu disse que no seu início o homem só tem instintos. Portanto, aquele que é dominado pelos instintos está mais próximo do ponto de partida do que do objetivo. Para avançar rumo ao objetivo, é preciso vencer os instintos
em prol dos sentimentos, isto é, aperfeiçoar estes, sufocando os germes latentes da matéria. Os instintos são a germinação e os embriões do sentimento. Carregam consigo o progresso, como a semente encerra o carvalho. Os seres menos avançados são os que, não se despojando de sua crisálida, senão aos poucos, permanecem escravizados aos instintos. O espírito deve ser cultivado como um campo. Toda a riqueza futura depende do trabalho presente, que acima dos bens terrestres levar-vos-á a gloriosa elevação. E será então que, compreendendo a lei de amor que une todos os seres, procurarei nelas os suaves prazeres da alma, que são o prelúdio das alegrias celestes. Essa mensagem é de Lázaro, deixou em Paris em 1862. E aqui entre nós, né, o amor ele dispensa apresentações. É o sentimento por excelência. É o sentimento do qual decorrem todos os outros bons sentimentos e atitudes que nós precisamos tomar e que nós tomamos aos poucos na nossa vida. O instinto é o que se apodera de cada um de nós quando somos criados. E nós ainda inseridos aqui na matéria, aqui no planeta das provas e expiações, muito embora já tenhamos evoluído bastante, mas ainda estamos mais próximos dessa época dominada pelos instintos do que da perfeição que todos nós almejamos. A gente percebe que os instintos, eles se mostram em situações que são aquelas em que a gente toma as piores decisões que nós tomamos nas nossas caminhadas, nos problemas que se afiguram diante de cada um de nós. Os instintos nos tornam burros, né? Na acepção, não assim vulgar da palavra, mas para usar uma palavra que se encaixe de forma a ser compreensível. Os instintos, eles nos fazem tomar caminhos que a gente não tomaria se a gente tomasse o cuidado de respirar e não se deixar levar pelos sentimentos que estão em extremos. Existe uma frase que eu não vou saber falar exatamente, mas que ela diz mais ou menos assim: a gente não deve tomar nenhuma decisão nem quando a gente está triste demais e nem quando a gente está feliz demais, porque os extremos nos tornam suscetíveis aos erros. E quando a gente se deixa levar então pelos menores sentimentos, pela raiva, pelo rancor, pela ira, enfim, a gente acaba tomando decisões guiadas puramente pelos nossos instintos, e que a hora que o sangue esfria e a cabeça também, a gente percebe que errou, e errou feio. Então, o amor, ele é este sentimento, é o sentimento que ultrapassa todos esses instintos que ainda são tão inerentes a nós, que embora não se mostrem o tempo inteiro, mas que estão latentes, são sentimentos, atitudes que estão latentes e que, a depender das situações, eles acabam aflorando. O amor, ele então serve como um escudo de proteção. O amor é um dos principais ensinamentos que o Cristo deixou para cada um de nós. O amor incondicional, o amor pelo próximo, que a gente ame o próximo como a gente se ama. E nessa frase cabe toda a sabedoria do que a gente sempre fala, né? A gente tem que se amar primeiro para poder amar o outro. Se a gente não consegue dar valor ao que nós somos, como que a gente pode valorizar verdadeiramente a outra pessoa sem condicioná-la de alguma forma? Quem acompanhou a nossa conversa de segunda-feira à tarde viu que a gente falou, né? Que a gente não pode colocar expectativas demais no outro, porque muito possivelmente ele não vai corresponder.
E quando a gente fala em amor incondicional, ele não cria expectativas, porque na verdade ele não espera nada em troca. Então, amando-nos, amando ao nosso próximo de forma incondicional, é o caminho pelo qual todos os melhores sentimentos e melhores atitudes irão guiar os nossos passos. Do amor vem a caridade, do amor vem a doação, do amor vem a fraternidade, a lealdade, a amizade, tudo aquilo de bom que a gente persegue nesta vida inteira e que muitas vezes a gente sabe que ainda deixa um pouquinho a desejar. Então que a gente busque fazer do amor um exercício, o amor próprio, o amor ao próximo, o amor a todas as coisas que nos circundam, e que a gente dê um valor assim, imensurável para a maior prova de amor que Deus deu para cada um de nós, que é aqui estar em uma encarnação, estar inserido na carne, vivendo todas as suas vicissitudes e todos os seus problemas e todos os seus perigos, a fim de que nós, por mérito próprio, conseguimos sanar os nossos débitos, atenuar as nossas más inclinações, e que com os nossos próprios pés, para que lá no fim a gente tenha todo o mérito da conquista, que então a gente chegue a tão almejada evolução que a gente espera aqui intimamente dentro dessa alma tão bonita que pertence a todos nós. Então que a gente se lembre de tudo isso, e que por mais que seja difícil, por mais que a convivência humana seja difícil, e ela acaba nos levando às vezes a sentimentos nem um pouco nobres, que a gente faça do amor um exercício, mas não um amor fácil. Não é amar papai e mamãe, irmão, gatinho de casa e os amigos queridos, não. É amar até aqueles que não nos causam nenhum tipo de simpatia. É amar a todos como irmãos que nós somos. É amar cada um porque todo mundo é digno da misericórdia de Deus, e que todos nós somos imperfeitos, todos nós erramos e todos nós estamos propensos às más atitudes e às nossas más inclinações. Então que a gente não julgue, que a gente ame e sempre ore por todas as pessoas que nós também não gostamos por algum motivo, ou que intimamente não nos causam nenhuma afeição. Então, mais um exercício aí para nós, de reforma íntima, obviamente, né? Um exercício de diário, de muita paciência, para que então a gente desenvolva tudo isso dentro de nós. E hoje nós vamos falar sobre amor aqui no Livro dos Espíritos, né? Nós vamos falar sobre relações simpáticas e antipáticas dos espíritos e sobre metades eternas. A gente está no livro 2, no capítulo 6, nós estamos na questão 291. E aí a questão 291 nos pergunta o seguinte: além da simpatia geral devida às semelhanças, há entre os espíritos afeições particulares? Sim, como entre os homens. Mas quando o corpo está ausente, o laço que une os espíritos é mais forte, pois ele não está mais exposto às vicissitudes das paixões. Então, entre os espíritos existem afeições particulares? Existem, assim como existem enquanto nós estamos aqui inseridos na matéria. Eu tenho aqui, me assistindo, me acompanhando, 3 pessoas, a Paulinha, a Ju e a Pri, que são pessoas que eu nunca encontrei pessoalmente, são amigas virtuais, e que existe uma relação de simpatia e de carinho enorme entre nós. Então, assim como entre nós essas relações acabam aflorando, acabam aparecendo ao longo dos nossos caminhos, das mais diversas situações, assim também ocorre entre os espíritos. Mas sem a matéria, né, sem essa carne densa, essa carne pesada, esses sentimentos então eles afloram. Esses sentimentos são muito maiores, muito mais potencializados do que eles são aqui, justamente porque
aqui a gente condiciona de alguma forma as nossas afeições, né? E quando a gente está na situação de espírito errante, a gente está despojado das paixões terrenas, porque, né, muito provavelmente já se está com a consciência expandida, e então se encontra as pessoas que são simpáticas para nós, né, que já foram aqui na Terra em outras vidas, e que lá os sentimentos afloram muito mais. Então sim, existem relações particulares de afeição entre os espíritos também, assim como entre nós, mas lá é tudo muito mais potencializado. 292. Há ódio entre os espíritos? Só entre os espíritos impuros, e são eles que insuflam entre vós as inimizades e as discórdias. A Daniele tá perguntando se não era questão 274. Não, meu bem, já foi. A 274 já foi. Tá salvo aí. Será que deu algum problema? Depois eu dou uma olhadinha. Eu tô errada, gente? Só me falem aí. Eu tô na 291. A Daniele perguntou se não era 274. Será que eu errei? Vocês sabem me dizer? Ixi, agora eu fiquei perdida. Ai, a semana passada a gente não fez, né? Então nós estamos na 274. Ai, é verdade, gente. Na semana passada a gente não fez. Vocês têm razão. Vocês têm razão. Então, começando tudo de novo. Então já tem spoiler da semana que vem. Então vamos voltar. Vamos lá para 274, falando a respeito das relações de além-túmulo, ainda no capítulo 6. Vamos lá, 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre si uma hierarquia de poderes. Há subordinação e autoridade entre os espíritos. Então, existem espíritos de ordens diferentes, né? Nós já estudamos isso. E entre eles, então, existe uma hierarquia, existe uma autoridade entre eles? Tá certo, Dani, é isso mesmo. Tá certo. Então, hoje é 274 até 290. Aí depois eu arrumo aqui na descrição do vídeo. Obrigada, viu, gente? Eu tô bem doidinha. Desculpa. Então, vamos lá. Existe subordinação, existe hierarquia entre os espíritos? Sim, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relativa à sua superioridade e a exercem por meio de uma ascendência moral e irresistível. Então, existe uma hierarquia, existe autoridade entre os espíritos, mas isso decorre da superioridade evolutiva de cada um desses espíritos. Os espíritos que já possuem uma superioridade evolutiva avançada, então ele consegue exercer uma ascendência moral que se torna irresistível diante daqueles que têm, então, um nível evolutivo inferior, um pouco mais inferior. Então, a questão da autoridade e da superioridade entre os espíritos, ela diz respeito à evolução e à moralidade, não entre nós, como é entre nós, né? Entre nós é cargo, é poder, é dinheiro, é status, não. Ali no plano espiritual, a ascendência que exerce-se entre os espíritos diz respeito à moralidade e à evolução. Vamos lá, 274A. Os espíritos inferiores podem ser poupados da autoridade dos superiores? Aí a espiritualidade diz, eu disse irresistível. Então, quer dizer, não há como ser poupado da autoridade. Irresistível, Renata, no sentido de você não consegue, porque você não consegue fugir daquilo, daquela ascendência, daquele conselho, né, pra gente exemplificar, porque ele é muito mais elevado. Você sabe que ele está certo. Você sabe que aquele espírito é superior a você e que ele tem mais conhecimento daquilo que está dizendo, daquilo que ele está te orientando. Então, por uma questão de moralidade mesmo, de você saber
que você ainda está em um nível mais inferior, evolutivamente falando, essa ascendência ela se torna irresistível no sentido de que lá, com a consciência expandida, nós sabemos então que aquele espírito em questão está falando aquilo para o nosso bem e está nos orientando de acordo com uma moralidade, com uma evolução que nós ainda não possuímos, certo? Então aqui, como disse na 274, essa não tem como fugir, porque é realmente irresistível. Não tem como, porque a moralidade é muito alta, e a influência, então, ela é exercida de forma mais veemente, mais impositiva, né? 275. O poder e o respeito que um homem usufrui na terra dão-lhe alguma supremacia no mundo dos espíritos? Então, se aqui nós exercemos algum cargo, alguma posição de poder e de respeito, será que isso então nos dá alguma supremacia lá no mundo dos espíritos? Não, pois os pequenos serão elevados e os grandes serão rebaixados. E nos orienta a ler os salmos. Posição na terra, então, não influencia lá no mundo espiritual. Moralidade nem sempre significa status. Status nem sempre significa moralidade. Nós já vimos então que a inteligência ela nem sempre acompanha a moral. A tendência é que com o passar do tempo, com a evolução de cada espírito, isso então se torne uma coisa que caminhe junto, mas não é não é sempre que isso acontece, né? Então, a posição que a gente ocupa aqui na Terra, ela decorre de fatores que não tem nada a ver com os fatores que a gente encontra lá no plano espiritual. Então, eu ser a mulher mais poderosa da Terra, por exemplo, não vai me dar um espacinho superior lá no céu, porque eu não tenho lá, eu tenho aqui. Aqui não leva para lá, tá? 275A. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Não sabes que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo seus méritos? Pois bem, o maior na terra pode estar na última categoria entre os espíritos, ao passo que aquele que o serve poderá estar na primeira. Compreendes isso? Jesus disse: todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Então essa elevação e esse rebaixamento diz justamente a respeito disso. O maior poder que me pode ser concedido enquanto encarnada não significa que lá eu vá ocupar uma posição parecida, uma posição equivalente. Eu posso ter o meu intelectual e o meu poder aqui elevados, mas a minha moral ser deplorável, então lá eu serei rebaixada. Assim como a pessoa mais simples que nós conhecemos aqui, em termos de posição social, em termos às vezes até de intelecto no sentido de estudo, mas aquela pessoa possui uma sabedoria, uma moralidade que nem o mais importante dos homens consegue alcançar. Então, lá no plano espiritual, este será elevado, muito embora aqui na Terra ele tenha ocupado os cargos, os locais, os lugares mais baixos da hierarquia da sociedade. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. 276. Aquele que foi grande na terra e que se vê inferior entre os espíritos, sente humilhação por isso? Uma humilhação quase sempre enorme, sobretudo se era orgulhoso e invejoso. Então, quando o grande, né, o poderoso, chega ao plano espiritual e vê que ele foi rebaixado, isso causa para ele uma espécie de humilhação muito grande, na maioria das vezes, principalmente se esse espírito ainda for propenso a essas tais chagas da humanidade, né? O egoísmo, o orgulho, a inveja, enfim, tudo aquilo que nos rebaixa moralmente, porque nos faz, então, ter todas as más atitudes e maus sentimentos que são decorrentes desses que, né, são a base de todas as mazelas que a gente enfrenta durante a vida. 277. O soldado que após a batalha reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda como seu superior? Então aqui está perguntando, se eu era subordinada a alguém e eu reencontro esse meu superior hierárquico lá no plano espiritual, eu ainda o reconhecerei como um superior?
O título não é nada, a superioridade real é tudo. O que é superioridade real? É a evolução espiritual e a moralidade de cada espírito. Então, eu posso ter sido subordinada enquanto encarnada e ao reencontrar o meu superior hierárquico terreno, eu esteja ocupando um lugar, um status, né, entre aspas, uma posição espiritual mais alta, porque eu tenho um nível de evolução mais alto que ele. Então, tudo diz respeito à superioridade real, ou seja, a moralidade e a evolução que cada espírito já atingiu, tá bom? Os espíritos de diferentes ordens estão misturados uns com os outros? Então, existem as ordens de espíritos que nós já vimos, então eles estão misturados? Sim e não. Isso quer dizer que eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a semelhança ou a antipatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. É todo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma ordem se reúnem por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelos propósitos. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de seus erros e pela necessidade de estar entre seres semelhantes a eles. Então, os espíritos diferentes, de ordens, de graus diferentes, eles se veem? Eles se veem, mas eles acabam não se juntando quando não há afinidade. Então, a gente sempre vai atrair e se juntar com aqueles que vibram na mesma sintonia que a gente. Aquela história de que os opostos se atraem, ela não se aplica aqui e nem nas questões espirituais, porque a gente vai procurar aqueles que estão na mesma sintonia, no mesmo padrão vibratório, como a Renata disse aqui. Então, a gente não vai conseguir estar dentre aqueles que estão ainda propensos ao mal, porque essa já não é a nossa realidade. Então, a gente vai procurar formar grupos que estejam de acordo com aquilo que nós já alcançamos. Não que isso signifique exclusão de outros espíritos. Como disse aqui, eles se veem, eles se encontram, mas por afinidade, por vibração energética, acaba não tendo como se juntar. Assim como a gente sempre fala que a gente, quando desencarnar e for para o umbral, nós fomos para o umbral, não. Quando nós desencarnarmos, nós iremos para o lugar onde estiver vibrando a nossa sintonia. Ou o umbral, ou então uma colônia, a gente vai ser resgatado, vai ser amparado. A Paulinha disse aqui, eu fujo de quem é meu oposto. Eu também. A gente acaba fazendo isso, porque senão a gente acaba estando mais propenso a errar. A gente acaba errando mais porque a gente está vibrando em sintonias diferentes. Obviamente que é o que eu disse, a gente tem que ter amor por todos, a gente tem que levar o conhecimento, as palavras, tudo aquilo que possa ajudar o nosso próximo a crescer. Mas a gente acaba tendo acaba se repelindo mesmo, porque não está na mesma sintonia, não vai ter afinidade, não vai conseguir estabelecer ali uma afinidade real, algo que um tenha para ofertar para o outro, porque um não vai estar aceitando e o outro não tem nada para te oferecer, então fica complicado. Aí Kardec diz em nota: como uma grande cidade onde homens de todos os níveis e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundir, onde as sociedades se formam pelas semelhanças de gostos, onde o vício e a virtude estão em contato, sem se dizerem nada. Então é isso, a gente acaba se juntando sempre nos mesmos grupos que tenham a ver com a gente, seja profissionalmente, seja porque são conhecidos de família e existe uma afinidade. Enfim, a gente forma esses grupos quase sempre baseados na afinidade, por mais que ainda assim dê atrito, né? A gente sabe que dá, a gente tem que tentar evitar isso a todo custo, mas às vezes dá choque, e isso porque a gente atrai essas pessoas mais parecidas com a gente, né? Em termos de sintonia. 279.
Então é isso que eu sinto. Às vezes eu me sinto mal perto de algumas pessoas, não consigo ficar muito tempo perto e sinto um mal-estar ruim. A Ângela disse, pode ser, pode ser. Nada que a gente fale aqui, a gente pode falar com 100% de certeza. Mas sim, às vezes você pode ter adentrado um lugar que tá numa sintonia inferior, que não é a mesma que você tá vibrando, e isso causa um certo mal-estar físico em você, porque tá muito diferente daquilo que você vibra. Pode acontecer de ser isso sim. 279. Todos os espíritos têm acesso reciprocamente uns aos outros? Então todo mundo se encontra, todo mundo tem acesso? Os bons vão a todos os lugares, e é preciso que seja assim, para que eles possam exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos espíritos bons são interditadas aos imperfeitos, a fim de que não possam levar até elas a perturbação de suas más paixões. Então, os espíritos bons, eles acessam todos os lugares, justamente para que ele possa auxiliar esses espíritos ainda inferiores, para que eles possam exercer, então, a sua influência nesses espíritos ainda necessitados. Mas os espíritos ainda propensos ao mal, eles não conseguem acessar os locais onde ficam os espíritos bons, justamente para que ele não atrapalhe aquele ambiente com as suas más paixões. Então, o mal não acessa lugares de luz, mas o bem chega até o mal justamente para poder ajudá-lo, certo? Questão 280. Qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Os bons se encarregam de combater as más tendências dos outros, a fim de ajudá-los a elevar-se. É uma missão. Então, entre os bons e maus espíritos, existe então essa influência moral irresistível que vai ser exercida justamente para que se combata, para que se auxilie o espírito mais inferior nas suas más tendências. E isso para o espírito bom é uma missão, certo? 281. Porque os espíritos inferiores têm prazer em conduzir-nos ao mal, pelo despeito de não merecerem estar entre os bons. Seu desejo é impedir tanto quanto puderem que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Querem que os outros passem por aquilo que eles experimentaram. Vós também não vedes acontecer isso entre vós? Então, por que ainda os espíritos inferiores têm essa tendência a não querer, a praticar o mal e tentar conduzir outros espíritos para o mal? Justamente porque eles não estão entre os bons. Isso é inveja, né? A gente já pode falar assim de pronto. Eles tentam impedir de todas as formas que os espíritos cheguem até o bem, que os espíritos evoluam, porque eles querem que todos passem por aquilo que ele está passando. A gente vê isso acontecer entre nós, nas mais diversas formas. Uma pessoa que... Vamos dar um exemplo bem bobo. Uma pessoa que trabalha com a outra e vê que a outra está crescendo demais, e aí ela resolve fazer alguma coisa para puxar o tapete dessa pessoa. É isso. Ela não quer que aquela pessoa cresça, ela não quer que aquela pessoa evolua dentro do trabalho. Assim se dá justamente entre os espíritos que ainda se comprazem ao mal. Eles vão buscar postergar, evitar que os espíritos bons, mas que ainda estão no meio do caminho, cheguem então à evolução que eles almejam, tá? A Jaqueline perguntou, quer dizer então que se não tiver sintonia, não se agrupa? Não consegue ter afinidade nenhuma com seu oposto? Não é que nunca, a gente nunca pode falar nunca, né? Mas é mais comum que a gente se agrupe com quem a gente tem afinidade, com quem a gente tem sintonia. Nós nos agrupamos com pessoas com as quais a gente não tem afinidade? Sim, nós já vimos isso também. Há relações antipáticas, há pessoas que como que eu posso dizer? Que estão entre nós, no nosso círculo familiar, enfim, mais comumente nos círculos familiares, em que a gente não tem simpatia nenhuma. E justamente esses espíritos são colocados entre a gente para que a gente, então,
exerça, pratique, exercite a nossa paciência, o nosso amor, a nossa compreensão e que a gente venha a amar aquela pessoa. Mas quando a gente fala em formar grupos, não o grupo onde a gente é inserido, né, pela própria encarnação, mas eu falo, quando forma-se grupos, a gente não escolhe ninguém que é o oposto da gente. A gente não vai ter amigos que não tenham nada a ver com a gente. É isso que eu quis dizer. Mas dentro da família, nesses convívios que são meio que compulsórios, obrigatórios, porque a gente já nasce e já tá naquele meio, existem as relações que são antipáticas. Existem pessoas que vibram diferente da nossa sintonia e que às vezes a gente não se dá bem, mas justamente estão ali porque há um débito a ser sanado. Há um motivo para que a gente tenha se juntado. Então, para dentro dessa reforma íntima que todos nós buscamos, a gente consiga aos poucos passar a amar esse espírito. Não sei se eu consegui responder, Jaqueline. Qualquer coisa você pergunta de novo, tá? 282. Como os espíritos se comunicam entre si? Eles se veem e se compreendem. A palavra é material. Ela é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, assim como o ar é para a voz, o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que interliga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um mundo a outro. Então, lá no plano espiritual, não precisa de fala, né? Fala como a gente conhece. Os espíritos se veem e eles se compreendem numa espécie de telepatia, mas como eles não usaram essa palavra aqui, eu estou usando só para que a gente compreenda de uma forma melhor. A gente vê muito, né, em livros de romance, principalmente quando as pessoas desencarnam, então elas vão para o plano espiritual, que aí elas estão ali com outro espírito superior a elas, e de repente elas pensam uma coisa e o espírito que está do lado responde, e aí ela descobre que ali não tem segredo. Então é justamente isso, né? A gente se comunica lá por meio dos pensamentos. Aqui a gente precisa da fala, que é o nosso veículo. Lá ela não é necessária, tá? 283. Os espíritos podem dissimular reciprocamente seus pensamentos. Então dá para fingir, dá para camuflar esses pensamentos? Podem esconder-se uns dos outros? Não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo quando são perfeitos. Eles podem afastar-se, mas sempre se veem. No entanto, isso não é uma regra absoluta, pois alguns espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros se julgarem útil fazê-los. Então, dá para dissimular os pensamentos? Não, porque lá tudo é descoberto, principalmente entre os espíritos que são perfeitos. Aí pode haver um afastamento, tá joia, Jaqueline? Pode haver um afastamento, mas eles vão sempre se ver. Entretanto, às vezes pode acontecer de um espírito tornar-se invisível para outro, desde que isso tenha alguma utilidade, certo? Você precisa, sei lá, não sei o que o espírito precisa fazer para que ele precise se tornar invisível diante de uma determinada situação. Mas se for necessário, é possível sim. Então não é uma regra absoluta. 284. Como os espíritos que não mais têm corpo podem constatar sua individualidade e distinguir-se dos outros seres espirituais que o cercam. Então, se não tem mais corpo, o espírito não tem mais corpo, como que ele entende a individualidade dele e como que eles vão se distinguir entre si? Eles constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz deles seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então, aqui nós nos distinguimos pela matéria, nós nos distinguimos pela carne. Lá eles se distinguem pelo perispírito. 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece um pai? Um amigo reconhece o outro? Sim, e assim de geração em geração. Então a gente vai reconhecer os nossos entes queridos quando nós formos para o plano espiritual. 285A. Como os homens que se conheceram na Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Vemos nossa vida passada
e a lemos como num livro. Ao ver o passado de nossos amigos e de nossos inimigos, vemos sua passagem da vida para a morte. Então, como a gente que se conheceu ali, aqui no plano material, a gente se reconhece lá no mundo dos espíritos. A gente vê as nossas vidas passadas assim como se a gente estivesse lendo um livro. E a gente, ao ver o nosso passado, a gente também vê o passado dos nossos amigos e dos nossos inimigos. E aí, então, a gente consegue fazer esse reconhecimento. A gente consegue ver o momento em que eles partiram para o outro plano e então a gente consegue reconhecer. A Kátia perguntou se podem os espíritos se verem e se encontrarem nos nossos sonhos. Sim, quando a gente dorme, o nosso corpo físico dorme. A necessidade de descanso, ela é puramente do corpo físico. Então, o nosso espírito não dorme. Então, ele, quando o corpo adormece, ele se desdobra. É um fenômeno chamado desdobramento. E então, a gente vai para o plano espiritual, ou então a gente vai para outros locais aqui no planeta Terra, enfim. A gente vai para vários locais possíveis. E aí, então, a gente encontra outros espíritos durante o nosso sono. Então, a gente pode encontrar com pessoas queridas durante o nosso sono, tá bom? A Mariana, se um espírito que reencarnou na Terra, o espírito que está lá desencarnado vai saber? Vai saber. Vai saber. Se são espíritos afins, que estão juntos, enfim, vai saber do momento em que alguns reencarnarem. E justamente por conta também de não haver esse segredo, mesmo que não se esteja habitando em colônias iguais, se saberá sim que uma pessoa querida está retornando para o orbe, para a materialidade, tá bom? Vamos lá. 286. Ao abandonar seus despojos mortais, a alma vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Então, assim que a gente desencarna, a gente faz a passagem, a gente já imediatamente encontra os nossos parentes e amigos lá no mundo dos espíritos? Imediatamente nem sempre é a palavra adequada. A alma vê imediatamente os amigos e parentes... Gente do céu, peraí. Imediatamente nem sempre é a palavra adequada, pois, como dissemos, a alma precisa de algum tempo para reconhecer-se e livrar-se do véu material. Então, quando a gente desencarna, imediatamente a gente vai encontrar essas pessoas? Imediatamente não. Imediatamente não, porque a gente vai precisar de um tempo para entender o que aconteceu, para entender que a gente desencarnou e principalmente a gente vai para onde a gente estiver vibrando. Então, há lugares que nós talvez não consigamos ser resgatados na hora, não consigamos ser encontrados na hora justamente por conta dessa diferença de vibração. Então, os nossos entes queridos saberão que nós desencarnamos e muito possivelmente estarão por perto, mas a gente não consegue vê-los justamente porque às vezes estamos vibrando numa sintonia diferente no momento em que a gente percebe então que desencarnou, tá? 287. Como a alma é recebida no seu retorno ao mundo dos espíritos? A do justo, como um irmão muito querido e há muito tempo esperado. A do mal, como um ser desprezível. Então, como que a alma é recebida no retorno ao mundo dos espíritos? Se for uma pessoa justa, uma pessoa boa, uma pessoa querida, vai ser recebida como um irmão muito querido que está voltando de uma viagem há muito tempo e está sendo esperado há muito tempo. Agora, se for o mal, vai ser então recepcionado como um ser desprezível. É uma palavra forte, mas é que aqui, mais uma vez, vale essa questão. Tudo depende da afinidade. Muito provavelmente, se é um espírito mau, ele não vai ser resgatado de imediato. Então, ele vai para um local onde a vibração dele esteja em consonância. E ali ele não vai encontrar pessoas queridas, muito provavelmente. Ele vai encontrar pessoas que estão também propensas a praticar o mal. E que veem nele justamente mais um companheiro para fazer a mesma coisa. Mas entre eles não há afinidade, no sentido de amor. Mas existe entre eles ali uma afinidade de propósitos. Então é nesse sentido que fala como um ser
desprezível. A Edi perguntou: quando eu desencarnar, saberei tudo o que questiono hoje e não tenho respostas? Tipo, por que ninguém se interessa por mim? Porque não consigo atingir outros objetivos? Edi, nós vamos ter acessos a respostas que dizem respeito à nossa encarnação e às nossas encarnações passadas. Muito provavelmente você vai se deparar com situações que possam te dar essas respostas que você está questionando, tá? Nós não vamos saber tudo, porque a gente vai aprendendo as coisas de acordo com a evolução que a gente tem. Mas no que diz respeito às nossas encarnações, a gente vai em algum momento saber sim de tudo, e ali com a consciência expandida, ela vai compreender e vai trazer melhor, vai trazer essas respostas que você procura em algumas situações que você vai perceber que te levaram a algumas dificuldades durante a encarnação presente. Mas sim, via de regra, sim, a gente acessa as nossas vidas passadas e a gente vai conseguir descobrir algumas respostas que permeiam a vida da gente, tá? 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros diante de outro espírito mau que chega? Os maus ficam satisfeitos de verem seres à sua imagem, e como eles, privados da felicidade infinita, como acontece na Terra com um velhaco entre os seus iguais. Então, que sentimento experimentam os espíritos impuros quando eles veem chegar um espírito mau? Eles ficam satisfeitos, porque eles estão vendo mais um à sua imagem, que muito provavelmente vão servir ali para os propósitos inferiores que eles ainda guardam, tá bom? 289. Nossos parentes e amigos às vezes vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Essa é a pergunta da Ângela. Eu esperei porque estava aqui. Nossos parentes e amigos às vezes vêm ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Então eles vêm ao nosso encontro quando a gente desencarna? Sim, eles vão ao encontro da alma que amam, cumprimentam-na como ao retorno de uma viagem. Se ela escapou dos perigos do caminho e ajudam-no a se desprender dos laços corporais. É um favor concedido aos espíritos bons quando aqueles que os amam vão ao seu encontro, ao passo que aquele que ainda é impuro permanece no isolamento ou rodeado apenas por espíritos semelhantes a ele. É uma punição. Então, os nossos parentes podem vir ao nosso encontro quando a gente desencarnar? Pode. Se nós formos espíritos bons, que já puderem ser resgatados de imediato, sim, eles vão vir, eles vão nos resgatar, eles vão nos acolher e vão nos levar para um local adequado à nossa evolução, às nossas necessidades, enfim. Agora, se nós ainda formos espíritos muito imperfeitos, que ao desencarnar ainda não pudermos ser resgatados por algum motivo, né, de afinidade, de sintonia, então vai permanecer isolado, ou então entre espíritos que sejam semelhantes a eles. Então é uma espécie de punição, mas uma punição justamente por conta de uma diferença, de um erro que nós mesmos cometemos, tá bom? 290. Os parentes e os amigos sempre se reúnem após a morte? Então, a gente vai se reunir sempre depois da morte com os amigos e parentes? Depende de sua evolução e do trajeto que seguem procurando progredir. Se um deles está mais adiantado e anda mais depressa que o outro, eles não poderão ficar juntos. Poderão ver-se algumas vezes, mas só estarão juntos para sempre quando puderem caminhar lado a lado, ou quando tiverem atingido a igualdade na perfeição. E depois a privação da visão de seus parentes e amigos às vezes é uma punição. Então, a gente sempre vai encontrar? Vai depender da elevação, vai depender da nossa afinidade. Então, se a gente estiver vibrando, tivermos em afinidade com esses entes queridos, sim, né? Eles vão, nós vamos nos reunir, mas às vezes isso não acontece justamente por conta de uma diferença de vibração, tá bom? A Thaís está perguntando: se um espírito está em outro local por baixa vibração, como umbral, os familiares e amigos do plano espiritual conseguem ajudar no seu resgate? Conseguem, desde que ele queira, tá?
Ninguém pode forçar, lá também existe livre-arbítrio, né? Ninguém pode forçar o outro espírito a aceitar a ajuda. Então, esses familiares, esses amigos, esses espíritos amigos, eles vão sempre estar atentos para que possam resgatar esse espírito que está indo em local de baixa vibração, assim que eles sentirem um resquício de arrependimento, algum resquício de pedido de socorro. Mas se esse espírito não quiser, eles não conseguem acessar esse espírito, então, para ajudá-lo. Tudo é merecimento, a Andrea diz, tudo é merecimento. Então, você só vai conseguir ser auxiliado a partir do momento, então, que você queira isso verdadeiramente. Aqui a gente não fala, às vezes, que a gente só consegue ajudar quem quer ajuda, lá também, tá? Então, pode acontecer, conseguem, desde que aquele espírito queira e desde que o seu querer já venha também acompanhado por um merecimento, que pode ser arrependimento, que pode ser uma oração sincera, que pode ser um cansaço que o faz mais frágil e então que peça socorro, mas tem que vir do merecimento, tá bom? Acabamos um pouquinho antes, gente. A gente até já tinha começado o outro, então semana que vem a gente continua aqui no 291, tá? Aí a gente retoma da onde a gente começou e parou, tá bom? Vocês me desculpem pelo erro. É que quando eu estudo aqui pra juntar vocês, eu ponho a data. E aí eu vi a data e falei, esse aqui eu já dei. E aí ficou pra trás porque a gente não tinha feito na semana passada. Mas acontece, tá bom? Gente, se ficou alguma dúvida pra trás, que vocês precisem que eu sane, se não, se ficou alguma coisa pra trás, vocês mandem aqui pro inbox do Letra que a gente vai responder, tá bom? Só para lembrar vocês, a gente vai fazer as lives de segunda à tarde toda semana, tá? Apenas a de terça, obrigada, Paulinha. Apenas a de terça que foi especial, que foi extraordinária, né? A pedidos. Então, mas a de segunda-feira, às 4 horas, que é a nossa conversa fraterna, ela vai ser semanal, ela vai ser toda semana. Então, segunda-feira a gente se vê às 4 para conversa fraterna. Essa semana pediram, na conversa da semana passada, pediram pra gente fazer sobre relações familiares, a reflexão. Então, segunda-feira às 4 a gente vai falar um pouquinho disso e conversar, tá bom? Deixa eu ver aqui que alguém perguntou alguma coisa. A Silvia, como faz para acompanhar os ensinamentos já passados? Silvia, aqui no Facebook do Letra mesmo, você entrando na página, você vai encontrar uma aba que está escrito vídeos. Ali você encontra todos os vídeos, tanto os meus, quanto os da Ariane, quanto os da Fernanda e alguns do Murilo, tá? Então ali você vai conseguir, por exemplo, os estudos do Livro dos Espíritos vão sempre estar escritos da forma que tá aí, tá? Sempre estudo, número tal, Livro dos Espíritos, e aí você vai indo para baixo, que aí você consegue pegar desde o primeiro, que foi na introdução, tá bom? Então tá tudo salvo. E tem os estudos diversos também, que a Ariane e a Feira, elas dão para vocês de terça e de domingo. Imagina, Giza, eu que agradeço vocês pela companhia. Obrigada, Cláudia. A gente só tem uma horinha, né, Cláudia? Passa tão rápido, é tão gostoso. Érica, qual o próximo dia e horário do estudo do Livro dos Espíritos? Na próxima quinta, também às 21 horas. Toda quinta às 21 horas. Às vezes acontece de não ter, porque acontece algum problema. E às vezes eu não consigo vir pra cá, né, pra fazer. Mas, via de regra, toda quinta às 21 horas, tá? Vamos lá, vamos repassar os horários pro pessoal que tá chegando hoje. Domingo, às 21 horas, a Ariane trata temas diversos à luz do Espiritismo. De terça-feira, às 9 horas da manhã, a Fernanda também traz temas diversos à luz do Espiritismo. Na segunda-feira, às 4 da tarde, eu faço uma conversa fraterna. Essa conversa traz um tema central e aí a gente conversa
entre nós aqui pelos comentários, assim como a gente está fazendo agora, tá bom? E aí de quinta às 21 horas a gente tem o estudo do Livro dos Espíritos. E o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é lá no Instagram com o Murilo. A partir desse mês vai ser todo domingo às 22 horas, tá bom? Então vamos lá, acho que acabou. O Flávio diz que não é religioso, mas ele tá amando e se sentindo muito bem assistindo. Ficamos muito felizes. Você não precisa ser religioso para estar aqui. A gente aqui busca mais do que isso, é desenvolver a nossa espiritualidade no sentido de empatia, de caridade, de amor, de bons sentimentos, de bons caminhos, de boas conversas pra gente seguir rumo na vida. Então, a gente quer que você esteja sempre aqui conosco, independente da sua religião ou da sua não religião, tá? Sinta-se acolhido e vai ser um prazer ter você sempre nos nossos estudos, tá bom? A Daniele falou pra Silvia, tá gravado no Facebook, ela agradeceu já aqui. Então tá, então acabou. Acabou, bom descanso pra você. O horário da Ariane mudou? A Magda, gratidão, gostei muito. Primeira vez que entrei, você tem uma luz bem grande. Muito obrigada, muito, muito obrigada. Eu não tô sabendo que o horário da Ariane mudou, gente. Jaqueline, a live de segunda-feira tá gravada. Pode assistir lá que ela ficou salva, tá bom? Tá tudo salvo. Tudo que a gente faz, a gente deixa salvo aqui. A Ariane, então, domingo agora às 20 horas. Mudou. Beleza. Então, a Ariane às 20 horas no domingo. Segunda eu às 4. Terça a Fernanda às 9 da manhã. E quinta às 21 horas aqui no Facebook. E domingo às 22 horas o Murilo lá no Instagram. Ó, a Alice Hoffman diz que gostou, ela mora lá na Flórida. Seja muito bem-vinda. Gilciara diz que gosta muito desse estudo. Obrigada, eu fico muito feliz. E é isso então, gente. Não vou começar o outro tópico, porque a gente já vai entrar num outro assunto e a gente vai acabar cortando no meio. Então, vamos deixar para a semana que vem. Vocês já vão ter o spoiler do que a gente vai falar. A gente vai falar sobre amor, que é uma delícia, né? A gente vai aprender mais sobre isso e as relações que a gente estabelece. Marilena, eu não tenho como falar sobre desdobramento na próxima quinta, porque de quinta é só o nosso estudo a respeito das questões do Livro dos Espíritos. A gente faz um estudo sistematizado, tá bom? Sempre seguindo a ordem, sempre bonitinho, para que a gente estude juntos todo o Livro dos Espíritos. Mas eu vou deixar anotado esse tema do desdobramento, assim como eu fiz com o tema da procrastinação na outra semana. E aí, então, eu agendo um horário com o pessoal do Letra para que eu possa fazer e aí a gente avisa vocês antes, tá bom? Então é isso, gente. Eu desejo toda a luz, toda a paz, toda a energia positiva desse momento que a gente ficou juntos, dessa 1 horinha que a gente ficou juntos. Desejo que todos os bons espíritos estejam ao lado de vocês também, assim como com certeza eles estão aqui junto comigo, para que todos nós então tenhamos uma noite de sono reparador, para que o nosso espírito em desdobramento ele possa então acessar lugares onde ele continue estudando, continue auxiliando, tudo a depender do nosso merecimento sempre, e que a gente não se esqueça, a hora que colocar a cabecinha na cama, orar por todos aqueles ao redor do mundo que estão sofrendo, que estão doentes, que estão vendo seus entes queridos partirem. Como a Leninha disse, se puderem, tá chegando o fim de semana, se puder, fique em casa, se for sair, use máscara, continuem se cuidando, se Deus quiser, logo isso acaba, mas por enquanto a gente ainda precisa de seguir as diretrizes, seguir os parâmetros de segurança. E que a gente, então, ore por todas essas pessoas que estão sofrendo tanto ao redor desse planeta tão bonito que a gente vive, e que a gente peça de coração e sinceramente pelo acolhimento das pessoas que partiram, pelo refazimento e o acolhimento, o amparo do coração daqueles que ficaram, e que a gente peça pela cura desse nosso planeta, pela cura dessa situação, para que em breve a gente volte aí para uma vida mais normal, com as diferenças que são necessárias e que a gente tanto já conversou a respeito durante esse tempo todo, e que então a gente busque na nossa oração
ter as melhores vibrações e as melhores sintonias para que a gente tenha uma noite de sono reparador e que a gente mande todas as nossas boas energias a todos aqueles que precisam, tá bom? A gente se vê segunda, 4 horas da tarde, então eu vou esperar vocês. Quem não puder assistir, fica gravado, os estudos também. E a gente se encontra semana que vem, então. Bom fim de semana, amanhã já é sexta. Fiquem com Deus, juízo, toda a luz, toda a paz, toda a saúde, toda a energia boa para vocês, tá bom? Um beijo, tchau, tchau.